Você tá lendo isso porque eu preciso que alguém saiba. Não para me ajudar. Já passou dessa fase. Só preciso que alguém saiba o que acontece quando você liga de volta. O que realmente acontece. Não o que você imagina que vai acontecer. Um trote, um número errado, uma central de telemarketing chata. O que de fato acontece quando você devolve a ligação para algo que não deveria ter ligado para você em primeiro lugar. Eu levei tempo para decidir contar isso. Não porque tenho vergonha, não porque acho que as pessoas não vão acreditar. A essa altura, honestamente, não me importa mais se acreditam. Decidi contar porque percebi que ficar quieto não muda nada. Isso não vai embora por falta de atenção. Já tentei. Então tá aqui. Meu nome é Daniel, 24 anos na época. Apartamento de um quarto andar, prédio sem elevador, numa rua que não era movimentada nem deserta. O tipo de rua que não tem personalidade nenhuma, que você não lembra depois que passa por ela. Morava sozinho, trabalhava de casa, passava a maioria dos dias dentro daquelas 4 paredes, na mesma rotina, na mesma sequência de horas, com a mesma janela de luz atravessando o mesmo trecho do chão ao longo do dia. Eu conhecia aquele apartamento do jeito que você só conhece um lugar quando passa tempo demais nele. Não só o layout, não só onde ficam as coisas, mas os ritmos. O jeito que a geladeira zumbida antes de fazer aquele barulho mais alto. O passo no andar de cima que rangia sempre entre 6 e 6:30 da tarde, dependendo do dia da semana. O vento que entrava pela fresta da janela do banheiro quando a temperatura caía à noite, fazendo um som fino, quase musical, que levou semanas para me deixar de incomodar. Eu conhecia cada som, cada variação, cada silêncio específico de cada parte do dia. Foi por isso que quando algo novo chegou, eu percebi antes de entender o que estava percebendo. O número ligou pela primeira vez numa terça-feira, final de tarde, sol ainda entrando pela janela da sala, o tipo de hora em que o dia não acabou, mas você já está mentalmente se preparando para a noite. 2 toques. Parou. Olhei para a tela. Número que eu não reconhecia. Código de área que não sabia identificar de qual cidade ou estado era. Ignorei. Continuei o que estava fazendo. Na quinta-feira, de novo, mesmo número. 3 toques dessa vez. Parou antes que eu chegasse a raciocinar se devia atender. No sábado, 2 vezes. Uma às 10 da manhã, quando eu ainda estava tomando café, outra às 11h40 da noite, quando eu já estava na cama com o celular na mão. 11h40 da noite. Aquele horário já deveria ter me dito alguma coisa. Mas o que me incomodou, o que ficou me incomodando durante os dias seguintes de um jeito que eu não conseguia nomear direito, não foi o horário. Foi a consistência. A quantidade exata de toques. 2, 3, 2, variando de um jeito que parecia metódico, como se alguma coisa estivesse monitorando quanto tempo eu demorava para pegar o celular e ajustando o número de toques de acordo. Pesquisei o número. Nenhum resultado em lugar nenhum. 3 sites de pesquisa reversa. 0. Era como se aquele número existisse exclusivamente nas minhas chamadas perdidas e em nenhum outro lugar do mundo. Devia ter parado por aí, mas não parei. Quarta-feira à noite, 11 horas. Eu estava na mesa tentando terminar um trabalho que não estava conseguindo terminar, com a cabeça já cansada e a atenção fragmentada, quando o celular acendeu. Mesmo número. Atendi antes de pensar. Um movimento automático. A mão foi para o celular e aceitou a ligação antes que qualquer parte consciente de mim tivesse tomado a decisão. Do outro lado, silêncio. Mas não o silêncio de uma ligação que caiu, não o silêncio de alguém que discou errado e ficou sem saber o que dizer. Era um silêncio com uma qualidade diferente, com densidade, com a sensação específica de um espaço ocupado por algo que não está fazendo barulho porque escolheu não fazer. Alô? Eu disse. Nada. Esperei. 10 segundos, talvez 15. Tem alguém aí? E foi nesse momento que o silêncio mudou. Não apareceu nenhum som, não ficou mais alto. Ele apenas se transformou, se aprofundou de um jeito que não é físico, que não tem como descrever usando palavras que fazem sentido, mas que eu vou tentar assim mesmo. Era como se o espaço do outro lado da ligação tivesse ficado maior de repente, como se eu tivesse passado a ouvir dentro de algum lugar muito grande e alguma coisa dentro desse lugar grande tivesse percebido que eu estava ouvindo e tivesse parado de se mover.
Desliguei. Fiquei parado com o celular na mão por um tempo que não soube medir. O apartamento estava quieto, a geladeira zumbindo, o vento pela fresta do banheiro, tudo normal. Fui dormir me dizendo que era spam, que era automático, que era algum sistema idiota de telemarketing que ligava e desligava, que não era nada. Às 3h17 da manhã, abri os olhos. Sem barulho, sem alarme, sem nenhum estímulo que eu conseguisse identificar. Só acordei, de repente, completamente desperto, com o tipo de clareza que você normalmente não tem no meio da noite e com uma certeza física, imediata, que chegou antes de qualquer pensamento racional. Eu não estava sozinho no apartamento. Não era medo exatamente, era reconhecimento. Como quando você entra num cômodo escuro e antes de acender a luz, seu corpo já sabe que tem alguém lá. Não porque você ouviu, não porque você viu, só porque alguma coisa animal em você sente a diferença entre um espaço vazio e um espaço ocupado. Fiquei deitado sem me mover, escutando. A geladeira, o vento, o passo de cima não, porque era madrugada. E então, da sala veio o som. Não eram passos, não era um batido, não era algo caindo, não era nenhum som que eu pudesse categorizar facilmente e descartar. Era o som mínimo, específico, de um peso se redistribuindo. De alguém que estava parado há muito tempo, em pé ou sentado, e que precisou mudar levemente de posição. O tipo de movimento que qualquer pessoa faz dezenas de vezes por dia sem perceber. E que você só nota quando está ouvindo um silêncio que deveria ser completo. Parei de respirar. Não me mexi por um tempo que até hoje não consigo estimar. Pode ter sido 3 minutos, pode ter sido 15. O tempo faz uma coisa estranha quando você está deitado no escuro com o coração batendo devagar e pesado e a certeza crescendo de que tem algo do outro lado da sua porta que não deveria estar lá. Quando finalmente me levantei, foi devagar. Peguei o celular da mesa de cabeceira, liguei a lanterna, fui até a porta do quarto, abri. A sala estava vazia. Passei a lanterna por cada canto, atrás do sofá, atrás da cortina, nada. Mas a cadeira da minha mesa estava virada para a janela. Preciso explicar isso direito porque sei que parece pequeno. Uma cadeira virada, quem liga para uma cadeira? Eu ligo porque tenho um hábito que carrego desde não sei quando de empurrar a cadeira de volta para baixo da mesa toda vez que me levanto. É automático. É o tipo de coisa que você faz sem pensar, como fechar a porta do banheiro mesmo quando está sozinho em casa. Eu nunca, em nenhum momento desde que me mudei para aquele apartamento, fui dormir sem ter empurrado a cadeira para baixo da mesa. A cadeira estava virada para a janela, levemente inclinada para a esquerda, como se quem estivesse sentado nela tivesse o rosto virado para um ponto específico da rua lá embaixo, e não para o centro da janela, não para o horizonte, mas para um ponto específico, deliberado. Fui até a janela e olhei para a rua. Vazia. Madrugada de quarteirão residencial. Um poste amarelo aceso, carros parados, calçada molhada de garoa. Nenhuma pessoa, nenhum animal, nenhum movimento. Fiquei olhando por um tempo sem saber o que estava procurando. Voltei para a cama. Não dormi mais naquela noite. Fiquei deitado de frente para o teto até o sol começar a clarear a janela e só então fechei os olhos por algumas horas. Nos 3 dias seguintes, nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Silêncio completo. Toda noite antes de dormir, eu empurrava a cadeira de volta para baixo da mesa. De manhã, estava no lugar. Comecei a respirar de novo. Comecei a me convencer de que eu tinha exagerado, que o cansaço tinha distorcido as coisas, que eu mesmo tinha virado a cadeira em algum momento sem perceber. Fiz isso por 3 dias. Construí uma explicação razoável e fiquei dentro dela. No 4º dia, a mensagem chegou. Do mesmo número. 5 palavras, sem pontuação, sem maiúscula, como se tivesse sido digitado por alguém que não tinha pressa nenhuma. Você não estava sozinho. Li 3 vezes. 4. O estômago virou de um jeito lento e definitivo, como quando você percebe que cometeu um erro que não tem como desfazer. Respondi. Perguntei quem era, perguntei o que significava,
Perguntei como essa pessoa sabia o que havia acontecido naquela noite, já que eu não tinha contado para ninguém. Sem resposta. A mensagem mostrou como entregue. Ninguém respondeu. Liguei para o número. Dessa vez não chamou nenhuma vez. Foi direto para um tom que eu nunca tinha ouvido antes e que não me lembro de ter ouvido desde... Não era sinal de ocupado. Não era a mensagem de operadora de número inexistente. Era um tom grave, contínuo, absolutamente constante, sem nenhuma variação, que continuou até eu desligar, como se o outro lado da linha não estivesse indisponível, como se estivesse esperando, como se aquele tom fosse a versão sonora de algo que está parado e olhando para você. Reportei o número para a operadora. Disseram que iam verificar. Nunca me deram nenhum retorno. Foi depois disso que as coisas mudaram de um jeito que não tem mais caminho de volta para a explicação racional, e eu parei de tentar encontrar um. A cadeira voltou a se mover, toda noite. Eu empurrava, fotografava a posição antes de dormir, acordava, ia até a sala, virada para a janela, sempre no mesmo ângulo, sempre com a mesma inclinação leve para a esquerda, com uma precisão que não faz sentido nenhum se for acidente ou hábito meu que eu não lembro. Precisão não é a palavra certa, era a repetição exata, como uma marca sendo deixada no mesmo lugar toda a noite para eu não esquecer. Comecei a acordar às 3h17 toda a madrugada. Não às 3 e pouco, não por volta das 3, às 3h17. Abria os olhos e meu celular marcava 3h17. Toda vez, por semanas seguidas, sem alarme, sem barulho, sem razão que eu conseguisse identificar. Só acordava e era 3h17, e o apartamento estava naquele silêncio específico que eu tinha começado a reconhecer. O silêncio que tinha textura, que tinha peso, que parecia diferente do silêncio normal de madrugada. E os sons mudaram. O apartamento ainda tinha os mesmos ruídos de sempre, mas havia algo novo, baixo, difuso, difícil de localizar porque parecia vir de nenhum lugar específico e de todo lugar ao mesmo tempo. Parecido com respiração, mas com um ritmo levemente errado, lento demais, regular demais, como algo que aprendeu o padrão de uma respiração, mas não nasceu respirando. Toda vez que eu prendia a própria respiração para ouvir melhor, o som parava e recomeçava quando eu voltava a respirar. Demorei alguns dias para perceber esse padrão. Quando percebi, fiquei acordado uma noite inteira testando. Prendia a respiração, som parava. Voltava a respirar, som voltava. Prendia de novo, som parava de novo. Não dormi mais naquela noite. Não por medo. Bem, por medo também, mas principalmente porque aquilo significava uma coisa que eu não queria que significasse. Que o que quer que estivesse fazendo aquele som estava prestando atenção em mim, estava reagindo a mim. Não era uma gravação, não era um barulho passivo, não era o prédio ou os canos ou minha imaginação. Era algo que sabia que eu estava lá e estava me monitorando. Na terceira semana, em plena tarde de uma quarta-feira, com o sol entrando pela sala inteira, eu estava na cozinha fazendo café. Ouvi a cadeira se mover. Me virei. A cadeira estava no processo de girar. Não tinha terminado de virar. Estava girando, lentamente no sentido horário, sobre o próprio eixo, sem ninguém nela, sem nenhum vento, sem nenhuma vibração que eu conseguisse sentir no chão. Girando com a precisão de um movimento controlado, como quando alguém se senta com cuidado e a cadeira ajusta o peso gradualmente. Parou, no mesmo lugar de sempre, mesma inclinação, mesmo ângulo. Fiquei parado na entrada da cozinha. Não gritei, não corri, não fiz nada. Acho que meu cérebro simplesmente não tinha protocolo para processar o que os olhos tinham visto com luz do dia, às 2h, sóbrio e descansado. A cadeira não se moveu mais, mas o espaço em volta dela parecia ocupado. Peguei as chaves, desci os 4 lances de escada e fui andar na rua por 1 hora. Quando voltei, a cadeira estava virada para a janela. Eu não tinha dormido, eu não tinha me distraído.
Eu tinha saído do apartamento com a cadeira na posição que ela parou depois de girar. Ela tinha continuado se movendo depois que eu saí. Contei para o Lucas umas semanas depois. Um amigo antigo. Alguém que me conhecia bem o suficiente para não descartar o que eu estava dizendo de imediato. Mostrei as fotos da cadeira. Mostrei a mensagem. Tentei descrever o som, as madrugadas, o que eu tinha visto com os próprios olhos no meio da tarde. Ele ficou quieto por mais tempo do que eu esperava. Depois, pegou o próprio celular e me mostrou sem dizer nada. O mesmo número. 3 chamadas perdidas. A mais recente era de 2 dias antes. Eu quase liguei de volta semana passada. Ele disse. Fui até o histórico de chamadas. Já tinha o número selecionado, já ia apertar ligar. O que te impediu? Ele demorou para responder. Não sei, uma sensação. Como se alguma coisa em mim soubesse que era errado antes de eu entender por quê. Fez uma pausa. O que foi que você ativou, Daniel? Não respondi. Não porque não quis. Porque genuinamente não sei. Até hoje não sei o que é, de onde vem, o que quer, se é que quer alguma coisa no sentido que a gente entende querer. Só sei que ligar de volta foi como responder a algo que estava fazendo uma pergunta, e que a minha resposta foi uma autorização que eu não sabia que estava dando. Lucas não ligou de volta. Com o Lucas, não aconteceu nada. Penso nisso com frequência. Isso foi há 2 anos e 4 meses. 8 meses depois que tudo começou, eu tentei me mudar. Não foi uma decisão racional. Eu sabia em algum nível que provavelmente não adiantaria, mas fiz assim mesmo porque precisava tentar. Assinei contrato num apartamento em outro bairro, aluguei caminhão, passei uma semana embalando as coisas em caixas, desmontando móveis, me preparando. Na noite antes da mudança, acordei às 3h17. A sala estava escura. Me levantei, fui até lá. A cadeira não estava virada para a janela. Estava no centro da sala, afastada da mesa, no meio do espaço vazio, virada completamente para minha porta do quarto. Fiquei parado na porta olhando para ela e tive a certeza, não como pensamento, mas como algo físico, como pressão no peito, de que mudar de apartamento não ia resolver nada, que não era o lugar, que o que entrou quando eu liguei de volta não estava preso às paredes de nenhum cômodo, estava preso a mim. Ia comigo a qualquer lugar que eu fosse. Ia se instalar em qualquer cadeira que existisse no próximo apartamento. Ia acordar exatamente às 3h17, independente de qual janela eu tivesse do lado. Não me mudei. Desfiz as caixas ao longo das semanas seguintes, devolvi o caminhão, liguei para o novo apartamento e perdi a entrada. Fiquei. Não porque queria, porque entendi que não havia para onde ir. A cadeira ainda se move, com menos frequência do que antes. Às vezes passa uma semana sem acontecer, mas quando acontece é sempre exatamente igual. Mesmo ângulo, mesma inclinação, como uma assinatura. Ainda acordo às 3h17 algumas vezes por semana. Aprendi a simplesmente ficar deitado e esperar passar. Ficar quieto, respirar devagar, não ouvir pelo som que responde quando eu respiro. Às vezes consigo voltar a dormir, às vezes não. E aprendi a não olhar para o espelho do banheiro quando acordo de madrugada. Isso não é superstição, tem uma razão específica. 4 meses atrás, acordei às 3h17, precisei ir ao banheiro, entrei sem ligar a luz porque tinha me acostumado a não ligar. Tateei a parede, achei o interruptor, liguei. Por uma fração de segundo, menos de um segundo talvez, meio segundo, talvez menos, o meu reflexo não me acompanhou imediatamente. Eu me movi, o reflexo ficou parado por aquele instante mínimo. E naquele instante, antes que o reflexo se ajustasse e voltasse a me imitar, eu vi a posição em que ele estava. Ombros levemente para frente, cabeça inclinada para a direita, olhos que estavam olhando na direção errada, não para mim, mas para um ponto levemente à esquerda do meu rosto, como alguém que olha quando está olhando para algo que está logo atrás de você. Durou menos de um segundo. O reflexo se corrigiu, passou a me imitar perfeitamente, como reflexos fazem. Mas aquele meio segundo foi suficiente para eu entender
que o que estava usando minha imagem no espelho tinha demorado um instante para perceber que eu tinha me mexido. Não entrei em colapso, não gritei, só me olhei no espelho por um tempo longo, olhando para um reflexo que agora estava perfeitamente sincronizado comigo. E pensei, há quanto tempo isso está acontecendo e eu simplesmente não havia pegado o momento certo? 3 semanas atrás recebi uma mensagem. Mesmo número. Eu aprendi. Não respondi, não liguei. Bloqueei o número pela 12ª vez. Eu tinha parado de contar, mas tentei de novo assim mesmo. 10 minutos depois recebi uma mensagem de um número diferente. Bloquear não resolve. Eu sei. Aprendi junto. O que eu ativei quando liguei de volta naquela noite não tem nome que eu conheça. Não sei se é uma entidade, não sei se é um processo, não sei se é algo que tem intenção ou algo que simplesmente funciona de acordo com regras que eu não entendo. Sei que o telefone foi só a porta. Sei que o que entrou pela porta não precisa mais dela. Sei que aprende, que observa, que testa limites de um jeito metódico, como alguém mapeando um território. As ligações eram para saber se eu estava lá. Atender foi para confirmar. Ligar de volta foi para dizer, pode entrar. E eu disse. Sem saber, mas disse. Se um número que você não reconhecer ligar, tocar 2 ou 3 vezes e desligar, não faça nada. Não pesquise, não salve, não bloqueie e nem ignore com cerimônia. Só deixa. Deixa o número ir embora como se nunca tivesse chegado. Não empreste atenção nenhuma para ele, porque algumas coisas ligam só para sentir se tem alguém do outro lado. Se você atender, elas sabem que você existe. Se você ligar de volta, você não está só confirmando que existe. Você está dizendo onde você mora. Eu moro aqui ainda, no mesmo apartamento, no mesmo quarto andar, com a mesma cadeira que se move e o mesmo horário em que acordo e o mesmo espelho, que às vezes demora um instante para me devolver. Hoje cedo, antes de escrever isso, tomei café olhando pela janela da cozinha. Do outro lado da rua, um apartamento com a janela aberta. Alguém sentado perto da janela com o celular na mão, longe demais para eu ver o rosto. Fiquei olhando por um momento. A pessoa levantou o celular, parecia estar fotografando alguma coisa. Parecia estar fotografando minha janela. Pode ser coincidência. Pode ser muita coisa. Mas enquanto você lê isso agora, o seu celular está quieto? Tem certeza que não perdeu nenhuma ligação hoje? Vai lá verificar. E se tiver um número desconhecido nas chamadas perdidas, que ligou e desligou antes de você atender, por favor, não ligue de volta. Porque da próxima vez, pode ser você escrevendo isso.